Olá, estamos hoje aqui com a doutora Rosa Matos, que é dermatologista, é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Distrito Federal, e nós estamos aqui com o objetivo de esclarecermos e reavivarmos a lembrança dos nossos colegas médicos para a importância do diagnóstico, da prevenção e do tratamento do câncer da pele. O Dezembro Laranja é o mês que se dedica a esta prevenção, a esse chamativo, né, de chamar a atenção do câncer da pele. E a doutora Rosa vai explicar para nós quais são os principais fatores que nós precisamos observar para diminuirmos essa incidência. Bom dia, obrigada, doutora Guiné, pela oportunidade. E vamos entender a relevância desse tema. Então, o câncer da pele é o tumor maligno mais frequente no Brasil e no mundo. E a gente sabe que 30% desses tumores são tumores que podem levar a metástase, carcinoma espinocelular e o melanoma maligno, e na verdade o grande foco da campanha acaba sendo o melanoma maligno, para a gente tentar fazer o diagnóstico precoce. Mas além disso, a conscientização da população que existem medidas de prevenção para essa patologia. Então vamos falar o quê? Quem é o paciente de risco? A gente sabe que é um indivíduo de pele mais clara, de olhos claros, cabelos claros, histórico familiar de câncer da pele, tá? Exposição prolongada sem a proteção adequada na infância e ao longo da vida, trabalhadores, tanto urbanos quanto rurais, que se expõem sem uma proteção adequada, os transplantados, os pacientes imunossuprimidos têm maior chance de carcinomas. Então, nós temos que ficar atenta com esse tipo de população. É muito importante relembrarmos, né, que, principalmente para os nossos colegas médicos, que o diagnóstico precoce é fundamental e o encaminhamento para o tratamento dessas lesões, quanto mais cedo, melhor, pois o índice de cura é muito maior com as lesões pequenas, né, antes delas se enraizarem, antes delas emitirem crescimento peri-lesão que vá dificultar o tratamento, aumentar o índice de recidiva dessas lesões, né? E vamos lembrar aqui do ABCDE. Exatamente. Então, ao colega médico é importantíssimo e o doutor Ignacio está levando em conta. A regra do ABCDE é uma regra que nós médicos temos grande facilidade de aplicar. Então, A se refere à assimetria. Então, se a gente dividir a nossa lesão em dois eixos, longitudinal e horizontal, a gente observa se há, de um lado para o outro, uma grande assimetria. Aumenta a suspeição para uma lesão maligna. Segundo, bordas irregulares, chama atenção, eleva nosso índice de suspeição. Cor, apresenta 2 ou 3 cores, o diâmetro maior que meio centímetro, e se houve ou não a evolução daquela lesão, ela mudou, ela cresceu, ela apresentou alterações. E isso é um inquérito muito rápido, muito fácil durante uma consulta clínica. Isso, de fato, aos colegas médicos pode ajudar bastante no diagnóstico precoce. Muito bem. Dentro desse raciocínio de fazer o diagnóstico precoce, eu queria chamar a atenção da problemática que a gente tem no tratamento das grandes lesões. Sim. Primeiro, porque o índice de recidiva delas é bem maior. Sim. As metástases são mais raras, mas principalmente no melanoma ela é bem frequente e ela muitas vezes é fatal, né? No espinocelular, no basocelular vai reduzindo, mas é muito importante que a lesão pequena seja logo encaminhada para tratamento, e a grande maioria do tratamento é cirúrgico, né? Sim. E a cirurgia plástica também entra nessa equipe multidisciplinar de tratamento, né? E principalmente nas lesões grandes, que precisam rodar grandes retalhos, precisa fazer grandes enxertos, e o acompanhamento pós-operatório. Então, esse aspecto do tamanho da lesão é fundamental para que ele seja encaminhado para o tratamento precoce com lesões pequenas. E não tem nada de mais a gente desconfiar de que tem uma lesão e ela não ser uma lesão maligna. Mas é melhor a gente ter um resultado de benignidade com uma lesão pequena
do que esperar ela crescer e malignizar e dificultar o tratamento e também o diagnóstico. É verdade, é exatamente isso que a gente pensa. Então, suspeitamos derivar, dermato, cirurgião plástico, a gente precisa da biópsia. Ela às vezes pode ser até uma biópsia excisional, onde você já remove por completa a lesão, mas houve a suspeição, então é uma pápula translúcida, é uma ferida que não cicatriza, houve um crescimento exagerado, é uma tumoração que tem um comportamento estranho, é uma pinta que mudou de cara, aquele aspecto muito grosseiro. Realmente precisa do diagnóstico. A biópsia aí é fundamental, tá? E a partir desse momento, procurar a melhor estratégia terapêutica o mais rápido possível. Por quê? O melanoma maligno na verdade, a nossa grande preocupação. A agressividade dele é muito grande quando você já pega melanomas mais espessos. Vamos entender que é o tumor maligno que mais mata no mundo. Portanto, é um diagnóstico simples que basta olhar nosso paciente, examinar o nosso paciente para poder aumentar esse índice de suspeição e a partir daí deriva, encaminha para que seja feito esse diagnóstico quanto antes. Vamos lembrar também que a prevenção do aparecimento dessas lesões, principalmente na proteção, que já foi dito, da proteção da exposição ao sol, de outros tipos de queimadura que às vezes a pessoa sofre ao longo da vida, né? Aquela cicatriz pode se malignizar, principalmente quando associa cicatriz com exposição solar, histórico familiar, e todos esses fatores devem ser observados e orientados para a população. Vai para o clube, para a piscina, para a praia com os seus filhotes, passem o protetor solar, vistam eles adequadamente e assim por diante, para que essas lesões ocorram no menor índice possível. É verdade, o verão está chegando. E é exatamente isso, é orientar o nosso paciente a desfrutar desse verão, mas com muita responsabilidade. A ideia é essa, adotar essas medidas de prevenção no nosso dia a dia. Então, a exposição solar entre 9 e 15 da manhã, a gente precisa aumentar as medidas. Usar um protetor solar fator 30 no mínimo, usar as roupas que têm proteção solar, adotar o uso de óculos com radiação ultravioleta, então chapéus, uma sombra. Sombra, gente, é aquela que a gente não visualiza nada da radiação solar. Então, realmente são medidas simples do dia a dia que a gente deve ensinar e enfatizar para os nossos pacientes, porque de fato vai ajudar bastante na prevenção. Tá? Agora, isso a gente tem que começar a implantar essa ideia precocemente. Quanto mais cedo, muito melhor. Ok. Tem mais algum aspecto importante que a gente precisa lembrar aos nossos colegas para que orientem adequadamente os seus pacientes? Sim, lembrar uma coisa importante e relevante. Pacientes que tiveram queimaduras prévias, tanto solares, queimaduras cirúrgicas, são áreas de maior risco para o desenvolvimento de um câncer da pele. Então, é mais um dado importante que a gente tem, que formou alguma ferida. Doutor, está aparecendo alguma coisa nova aqui, uma pinta nova. É relevante essa informação. Também precisa ser derivado. Então, o médico, ele tem esse poder importante de contribuir no diagnóstico precoce, de derivar. Então, participar junto conosco desse dezembro laranja, mas, na verdade, é de um verão bastante responsável. É isso que a gente conta com todos os colegas médicos. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Obrigado pela sua presença, pela transmissão aqui do seu conhecimento aos nossos associados, à nossa população. E lembrando aqui que nós temos aqui dentro um clube, né, onde todos os nossos colegas, associados ou não, estão aqui presentes com suas famílias, né, com seus pais já idosos, com seus filhos pequenos, e que a gente precisa lembrá-los de que aqui dentro também tem que ter todas essas medidas de prevenção, não só aqui, mas em todos os lugares, porque é aqui que as pessoas se divertem, se convivemos aqui, a nossa comunidade médica, e lembrar que temos que ter essas preocupações com todos os nossos associados. Muito obrigado. Verdade, obrigada.